Ei, Karina, boa Ei, noite. Tudo bem com você? tudo e com você? Também, tudo Deixa eu ótimo. subir só um Hoje a gente vai estar pouquinho. falando de um Ups. assunto tão bacana, com uma pessoa bem mega preparada, né, Karina? Que tem tanta coisa legal para trazer para gente. Sou E a suspeita, gente né? Eu amo meu assunto, mas vamos ver se todo muito mundo tá interessado. bacana. É um assunto realmente que interessa a muitos, É. né? Nem sempre E ele tá no topo da lista do desejo de falar, mas ele é necessário para todos, né? Então, acho que sim, vale a mas pena. é como eu entendo assim, como hoje as coisas elas não são mais desconectadas, né? Por exemplo, planejamento financeiro ele não existe sozinho, isolado. Não. Ele é Ele é só um linkado. instrumento, ele é só Isso. uma ferramenta, né? A ideia é que a Então, gente converse e fale sobre vida, né? Que é o que de isso. fato interessa. E tendo ferramentas que sejam úteis, né? E que possam trazer uma forma de viver mais equilibrada, mais tranquila e mais leve, no final das contas, né? E quantas pessoas, né? Eu até me incluo nessa que a gente às vezes faz às vezes de forma errada, porque você não tem o conhecimento, você não tem uma pessoa para te orientar, né? E de repente, Nesse ponto aí, o que eu tenho a dizer é assim: muitas vezes todos nós nos sentimos frustrados porque a gente acha que a gente não é capaz. E o que eu tenho para dizer é que todos somos capazes. A diferença é que nós precisamos entender que o segredo de tudo não está nos números, não está na planilha, não está na forma como a gente organiza. Organizar é extremamente importante, né? A ferramenta da organização, ela vai ajudar muito, até porque ela nos ajuda a trazer respostas para as nossas indagações uhum, e, por consequência, tomar melhores decisões. Mas no final das contas, o que nós precisamos estar atento é com o que está aqui dentro. É com a uhum, forma que a gente encara a vida, que a gente vê a vida e, por consequência, que a gente forma o nosso processo de decisão. Então, sim, deixar a culpa de lado já é um primeiro grande passo, né, para a gente uhum, poder ter esse olhar para finanças mais efetivo. E aí a gente vai conversando isso ao longo do nosso bate-papo aqui. isso. Então nós vamos começar agora. Eu sou Grazi Mendonça, sou fotógrafa, relações públicas. Meus trabalhos giram muito em torno dos sentimentos das pessoas. Eu gosto de trazer na minha fotografia os sentimentos. E então tem pessoas que falam assim, mas você está fazendo lives com assuntos que não tem nada a ver com fotografia? Acabei de falar agora. Não vejo hoje mais nada nessa vida que não uma coisa sempre linkada à outra. Nós estamos falando aqui de sentimento, não é Sim. mesmo? E minha convidada dessa noite é a Karina Valadares, que é planejadora financeira. Eu vou passar a palavra para você, Karina, para você se apresentar, falar sua formação, de onde que você é. Eu estou falando de Belo Horizonte, aí você fala de onde que você é, né? Conta um pouquinho sua trajetória para quem está nos assistindo e depois a gente já começa a entrar na nossa pauta. Tá ótimo. Obrigada, Grazi. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos que de alguma forma tá parando uns minutinhos para nos escutar e para nos dar, né, a alegria de participar conosco também, porque vai ser um canal aberto também para responder questionamentos que possam acontecer. Eu sou Karina, sou empreendedora, educadora financeira e mãe da Duda. Hoje eu trabalho levando o assunto dinheiro para as pessoas e o meu propósito na minha trajetória nesse momento é fazer com que as pessoas tenham mais qualidade de vida, através de uma comunicação mais efetiva, de uma vida mais equilibrada, de um consumo mais consciente e, por consequência, assim, uma mudança de hábito gradativa. Eu moro em Belo Horizonte, né, mas hoje eu atuo como planejadora financeira através da minha empresa, atendo pessoas, né, de todos os estados, não só aqui do Brasil, brasileiros também que residem lá fora. A minha formação, 19 anos, foi uma carreira construída em bancos. Então, eu sou administradora, com MBA em finanças, desenvolvi uma carreira em bancos e já no momento em que eu já tinha chegado no patamar e que eu desejava, algo me chamava atenção, né? As pessoas não gostavam de falar sobre dinheiro. E eu tinha um desejo de levar esse assunto para as famílias de uma maneira mais simples,
sem economias, de uma maneira que fosse palpável para todos. E que de alguma forma atingisse o objetivo final, que é as pessoas viverem a vida que elas desejam, né? Então, todo o meu trabalho hoje é um trabalho de escuta, né, de uma escuta afetiva e sem julgamentos, para entender por trás daquele indivíduo ali quais sonhos que moram, quais são os valores de vida que regem aquela existência. E com base nisso, ajudá-lo a encontrar o caminho do meio para convergir o que faz muito sentido para ele e a vida que ele quer viver. E, de certa forma, tentar diminuir os barulhos externos que a gente tem o tempo todo, né, que nos desviam do nosso real propósito, nosso real desejo da maneira como a gente quer viver. Então, meu trabalho, apesar de eu lidar com números, né, de ser uma pessoa que oriunda do mercado financeiro, com muita experiência nesse sentido, meu trabalho é sobre vida mesmo, é sobre pessoas, né? E por isso, nesse meio do caminho, eu acabei fazendo a minha habilitação em finanças comportamentais também. Então, eu tenho um olhar comportamental por financeiro, que é o que eu acho que muitas vezes é o que nos falta. E nos desencoraja a continuar, porque a gente continua errando e a gente não entende por quê. Porque, na verdade, quem comanda o show é quem a gente não consegue ver, que é aqui dentro, né? Então, é isso que eu falo. Eu falo de dinheiro com as pessoas, tentando ajudá-las a ter mais qualidade de vida. Entendedor. Nós estamos vivendo um momento de quarentena, as pessoas paradas, comércio fechado, prestadores de serviços parados, né? Pessoas angustiadas, pessoas preocupadas, escolas fechadas, enfim, um cenário de caos mesmo, né? O que o empreendedor, como que ele faz para manter o seu negócio nesse momento? O que você acha que ele pode fazer nesse momento? Vamos tentar trazer coisas bem práticas que sirvam não só para o empreendedor que está aqui com a gente, mas eventualmente para o autônomo, ou também para aquela pessoa que tem um trabalho assalariado e que de alguma forma está sendo impactado também. E antes de falar, né, alguns pontos que eu acho fundamental a gente pensar, eu gostaria de dizer assim, que o que eu vou dizer aqui agora é atemporal. Ocasionalmente nós estamos num momento aqui de pandemia podendo trocar essa ideia sobre esse assunto, mas é algo que pode ser levado para a vida, não precisa necessariamente ser nesse momento aqui. O fato é que o momento que nós estamos vivendo é de incerteza, de ansiedade, né, de falta de clareza. E isso tudo, num cenário normal de decisões econômicas, isso nos tira o poder de racionalizar. E a gente costuma tomar umas decisões ruins em momentos de incerteza. Isso é o natural do nosso processo decisório. Então, nesse momento, primeira coisa, nós temos que ter consciência assim, nós todos estamos vulneráveis. E nesse momento, nenhuma decisão intempestiva, muito rápida, deve ser tomada. Qualquer pequena decisão que a gente tenha que tomar e que vai nos impactar para nós enquanto pessoas ou para o nosso negócio, é preciso ter consciência disso, recuar, avaliar melhor e ponderar algumas questões. Então, agora, pensando nisso, que vale para sempre e para agora mais do que nunca, a gente precisa elencar algumas coisas que são prioritárias. Então, assim, o que está nos angustiando? A falta de certeza. A gente não sabe de nada. Então, vamos fazer assim, vamos imaginar como se tudo que viesse à nossa mente nesse momento, a gente pudesse categorizar em duas caixinhas. O que eu tenho controle e o que eu não tenho controle. E toda vez que um pensamento, ou uma ansiedade, ou uma dúvida com relação a alguma decisão nos acometer, a gente olha para isso e fala, isso eu tenho controle? Tenho. Então, o que eu posso fazer? E aí eu vou trazer estratégias para isso. Eu não tenho controle? Pega essa caixinha, fecha essa caixinha e guarda. Por exemplo, sobre o governo, eu tenho controle? Não tenho controle. Sobre as questões da saúde, além do que eu posso fazer para resguardar a minha família, eu tenho controle? Não tenho. Guarda na caixinha. O meu negócio, o que eu tenho controle sobre ele? E aí, o que eu tenho controle, eu preciso, primeiramente, ter clareza, como se eu fosse fazer um exame, uma ressonância. Então, a primeira coisa que eu acho que todos nós precisamos ter em mãos, e muito bem feito, é um diagnóstico. É uma fotografia muito bem feita desse momento. Tanto do meu negócio, quanto da minha fotografia pessoal, né, da minha família.
Do negócio, o que que é essa fotografia emergencial e necessária? Um diagnóstico de pelo menos os próximos 3 meses. Ok, eu tô com uma incerteza muito grande, às vezes até uma ausência total de receitas. Mas o que que é que eu já tenho comprometido dentro do meu orçamento que eu preciso tomar alguma decisão, seja de suspensão, seja de cancelamento, seja de prorrogação. Então, fazer um diagnóstico de todas as receitas que já estão para entrar, porque porventura pode ter alguma coisa parcelada. Inclusive, se essas receitas, você que conhece o seu cliente, você sabe que eventualmente aquele cliente pode estar passando por algum momento de dificuldade também, acionar proativamente cada um daqueles clientes e revisitar. Olha, tá tudo ok esse recebimento? Não, o que que eu posso fazer para te ajudar? Eu posso, se eu parcelar, seria possível? Porque eu brinco que nesse momento, quem está agindo proativamente com os clientes entra na lista dos que vão ser pagos. Quem deixar para lá pode entrar na lista daquele ali que eu nem vou olhar. Então, elencar todas as receitas que estão para entrar nos próximos 3 meses. Assim também fazer com as despesas. Feito isso, você vai ter uma noção exata ou bem aproximada de qual o rombo que você pode ter, já que não está tendo receitas. E, inclusive, consultar se você tem reservas de emergência ou capital de giro, no caso da empresa, se você tem condições de manter aquilo ali para os próximos 3 meses. Se você não tem, e você está fazendo isso preventivamente, você já tem condições de buscar, eventualmente, uma linha de crédito, né? Buscar alternativas de maneira ainda preventiva para poder passar os próximos meses. Agora, é extremamente importante a gente entender que nesse momento que a gente vai fazer essa revisão, e isso vale para a nossa vida pessoal e para a empresa, depois que você elencar todas as despesas que você tem já comprometidas, que é aquelas que, independente se você sai de casa ou não, se a empresa funciona ou não, elas vão existir, a gente precisa agora ter um olhar mais crítico para elas. E eu gosto muito de um modelo que é assim, a gente elencar essas despesas em 3 grandes categorias, que são as necessidades, a comodidade e o luxo. Por quê? A gente tem muitas comodidades escondidas na nossa vida como se fossem necessidades. Porque, de fato, o que é bom, a gente acostuma e a gente vai levando para frente. Mas num momento como esse, onde, de fato, nós estamos tendo contato com o que é importante, com o que nos faz bem, com o que nos dá segurança, eu acho que nós vamos ter mais flexibilidade para cortar algumas coisas. Então, feita essa, levantou todas as despesas e você vai lá e vai colocando. Isso aqui é necessário? Necessário. E isso é comodidade? Comodidade nesse momento tem que ser revisto. O que é comodidade? Só para dar um exemplo. Por exemplo, todo mundo precisa comer, né? A gente precisa comer para viver. Só que a gente pode cozinhar em casa ou a gente pode pedir um delivery. O delivery, olhando para o nosso lado pessoal, ele é uma comodidade. Sim. Porque eu economizo meu tempo e tal, mas ele tem um custo adicional. Então, se ele é uma comodidade e eu estou fazendo uso das minhas reservas financeiras, eu preciso dosar essas comodidades. Não é que eu não vou pedir nenhum dia, mas eu preciso ter clareza de que aquilo deve ficar para momentos especiais. Então, eleger, né? A família sempre fala, então nós vamos pedir delivery uma vez no final de semana. Não é porque a gente está sendo... E eu vou falar um pouquinho sobre esse momento também, que a gente está sendo acometido por muitas ofertas e frete grátis, uma série de coisas que está nos tirando o foco, que a gente não vai ter esse olhar para isso. Então, comodidade é isso. Comodidade é um pacote de internet, TV a cabo, que eventualmente você nem usa TV a cabo e faz sentido você manter só uma internet. No caso da empresa, é você suspender a internet se você não está indo no escritório. É você suspender algumas coisas que é possível ou renegociar porque você não está efetivamente fazendo uso agora. E a terceira categoria, que são os luxos, está ligada às nossas experiências. Essas são aquelas que nos trazem prazer, que nos fazem até às vezes levantar da cama, porque assim, eu trabalho, eu mereço. Sabe o famoso eu mereço? Está no luxo. Ele faz sentido agora? Faça, você não teve impacto nenhum e tem reservas montadas. Se você teve impacto nas suas receitas, né, e você não tem as reservas dentro de um patamar que você acredita que seja um patamar adequado, precisa ser cortado. Sim. Então, é para sempre? Não, não é para sempre.
É uma ação emergencial. Nós não estamos em casa por uma ação emergencial para não sobrecarregar o sistema de saúde. Então, as nossas finanças pessoais e as finanças do nosso empreendimento precisam serem resguardadas. Então, o primeiro passo é diagnóstico criterioso dos próximos meses. Clareza. Nem sempre a gente vai ter contato com o que a gente gostaria, mas ao menos, sabendo o que está acontecendo, a gente pode tomar atitudes mais efetivas, eu diria, né? Então, essa é a primeira coisa. Uma segunda coisa é a construção de um orçamento. E existe uma diferença entre fluxo de caixa, orçamento, diagnóstico. Diagnóstico é como se eu fosse tirar um raio-x. Eu pego e tiro a imagem, ou eu vou e tiro uma foto daquilo. Isso é um diagnóstico, é o que eu tenho. O fluxo de caixa é o movimento, é o fluxo que os nossos recursos, nossa vida. Então, ele faz um movimento, é entradas e saídas. E o orçamento é aquele valor em que eu defino, a partir de então, qual vai ser o montante que eu vou destinar para cada coisa. Então, numa empresa, por exemplo, a gente precisa ter clareza de qual que é a minha média de receitas para eu definir qual que vai ser o meu investimento em marketing, meu investimento em equipamento, meu investimento nas questões operacionais, como, por exemplo, internet, às vezes um aplicativo para reuniões online, essa série de coisas assim. Então, a gente precisa saber, primeiro, o que eu necessito, segundo, dentro das minhas receitas, o que eu posso investir. Porque é perfil do empreendedor, principalmente do empreendedor individual, e comprando curso, né? Vai comprando curso, vai contratando ferramenta, vai. Só que a gente tem que entender que tem que ter um patamar, né? Um teto para cada uma dessas coisas e a gente perseguir ficar dentro. Porque é muito complicado eu buscar fazer uma gestão efetiva de finanças. Sobre o orçamento, por que ele é fundamental? Porque se a gente não estabelecer um teto para cada uma das despesas a que a gente de fato precisa fazer, a gente não tem uma orientação do que é que eu estou perseguindo. E aí eu sempre vou entrar naquele lugar de achar que eu estou fazendo pouco do que eu gostaria, ou de repente de achar que está tudo bem e não está. Então, não existe gestão financeira sem orçamento, ou seja, sem um valor estipulado para cada uma daquelas despesas. Na minha empresa, vale, como eu falei, estou pensando mais no pequeno empreendedor, né? Ou até no médio também. O que eu vou gastar com mão de obra, seja com terceiros, ferramentas online, equipamentos, se é o sentido. Na minha vida pessoal, eu também tenho que ter uma limitação, porque é gasto com moradia, alimentação, transporte, dependentes. Então, eu tenho que ter muita clareza disso tudo e saber o que eu estou perseguindo para ver se eu estou sendo efetiva. Porque não existe como eu fazer uma gestão sem saber isso, né? Feito esse orçamento para os próximos pelo menos 3 meses, eu vou ter clareza do que eu estou correndo atrás. Por que eu vou inovar na minha gestão? Por que eu vou lançar novos produtos? Por que eu vou entregar meu trabalho de uma maneira criativa diferente? Eu tenho que saber o que eu estou correndo atrás. E o orçamento, ele me dá ali a minha necessidade de receita, né? Então, com base nisso, é que eu vou também traçar as estratégias. Essa é uma questão. Um terceiro ponto, então eu falei do diagnóstico, do orçamento futuro, e um terceiro ponto, que é fundamental também, é a revisão do meu orçamento atual. O que já está contratado? O que eu enxerguei através do meu diagnóstico? Eu preciso ter uma clareza de que o mercado deve voltar, e assim nós esperamos, mas ele volta numa velocidade diferente, com necessidade diferente e com um mercado consumidor muito menor. Afinal, nós estamos com 12 milhões de desempregados no Brasil. Então, não adianta eu continuar acreditando que as coisas vão voltar e que eu vou ter a mesma demanda. Não, nós vamos ter uma demanda diferente, menor. E precisamos nos preparar para isso. Faz parte, né,
do que está sobre o nosso controle. A demanda eu Sim. não tenho controle, mas como eu vou ofertar, com que margem eu vou conseguir fazer a minha oferta, de certa forma, está sob meu controle. Então, fazer essa revisão do orçamento é extremamente fundamental. Quarto ponto, que é algo que não é só para agora, mas agora as pessoas viram a urgência e sentiram na pele quando não tinha. Reserva. Na vida pessoal, reserva de emergência, que a gente fala, emergência é um nome ruim, porque o nosso cérebro entende que algo ruim vai nos acontecer, então por isso ele começa a nos boicotar. Mas vamos pensar de reserva de segurança, reserva de oportunidade. Então, na nossa vida pessoal, eu recomendo que a gente tente construir algo próximo a pelo menos 5 vezes aquele custo nosso fixo, das necessidades, aquilo que agora que nós estamos em casa não tem jeito de a gente ficar sem pagar. Na nossa empresa, nós precisamos ter pelo menos de 3, isso mínimo, de 3 a 6 vezes o nosso custo fixo. Porque o variável vai estar ligado a entregar meu serviço ou meu produto ou não. Mas o custo Uhum. fixo, ele acontece. Por mais que num momento como esse a gente tenha visto a possibilidade de algumas renegociações, tem algumas coisas que estão tendo que ser pagas. Então a gente precisa construir isso. Se você tem essas reservas e consegue ver através do diagnóstico que elas vão ser úteis e vão ser, como é que eu falo, não é necessárias, mas serem suficientes, ok. Utilize-as da melhor maneira possível, porque eventualmente voltar em julho pode não ser uma realidade, agosto não pode ser uma realidade. Eu estava lendo uma reportagem agora, São Paulo eles estão falando até setembro. Então nós não Uhum. temos ainda noção, né? Belo Horizonte está um pouco mais tranquilo, mas nós não temos essa noção. Então a gente Uhum. precisa pensar nisso. E para o pós-pandemia, porque não vale passar por tudo isso que nós estamos passando e sair cheia de cicatrizes e com a lembrança da dor, se a gente não tiver um aprendizado. Sim. Então, saindo disso tudo, tomar como urgente a construção dessas reservas, mesmo que seja um processo devagar, porque se a gente não fizer, outras crises vão vir. Elas vêm em outros formatos, em magnitudes diferentes. A gente estava vindo de uma crise desde 2016 no mercado, na economia. Uhum. E agora só que foi uma junção e foi algo global. Então, nós estamos sentindo mais forte. Mas não vale a gente sair disso sem aprender nada. E uma coisa importante que eu acredito, né, é que nesse momento nós estamos tendo a oportunidade de tomar consciência. Mas a consciência por si só não é suficiente. Ontem eu falava com a Grazi, dei um exemplo. Se consciência apenas valesse, nós não teríamos médicos fumantes, nós não teríamos economistas endividados. Então, consciência, saber o que é certo e o que é errado, quase todos nós sabemos. No entanto, adotar uma postura de movimento, de buscar novos hábitos que tragam para mim uma situação em que eu possa ter uma gestão mais adequada à minha realidade, é algo que vai ter que ser construído. E esse último ponto que eu trouxe, né, antes de eu falar os próximos, sobre a construção da reserva, por exemplo, muita gente fala, mas como é que eu faço, cara, ir numa reserva de emergência? E às vezes espera uma fórmula mágica. E eu venho com o óbvio. Deixe de consumir algo hoje para você cuidar do amanhã. Não tem outro jeito. Ganhar na loteria é uma possibilidade? É, remota, Remoto. estatisticamente difícil, né? É, Então, é. já que nós estamos trabalhando aqui só com ferramentas que estão nas nossas mãos, sob o nosso controle, eu deixo de consumir algo hoje para construir amanhã. Como é que eu começo? Com pequenos passos. Se proponha, por exemplo, nessa revisão de orçamento agora, uma redução de 10% do seu orçamento total. E vá naquelas categorias que tem mais variável e veja o que pode ser feito. E comece uma construção assim, né? O importante é a gente criar o hábito de já programar o futuro, né? Então, esse é um ponto, né, da construção das reservas. E quem as tem, fazer uma gestão muito eficiente delas agora. Um outro ponto para todos os empreendedores e autônomos é ter uma estratégia efetiva para a gestão financeira
pessoal e da empresa separada. Porque 90% é tudo misturado. E isso não funciona. Por que que não funciona? Porque se nós não cuidarmos de nós em separado, o que que a gente corre o risco? A gente corre o risco de, enquanto pessoas, adotarmos um padrão de vida através de um estilo de vida e depois colocarmos a nossa empresa, que somos nós mesmos, loucos, para sustentar esse padrão. Quando o contrário é que deveria acontecer. Se eu tenho um negócio, ou se eu entrego o meu trabalho de uma maneira autônoma, né? Eu preciso primeiro olhar para esse negócio, estudar todas as possibilidades desse negócio, estudar qual que é o potencial máximo de receita desse negócio, entender em qual fase do ciclo da minha empresa que eu estou, porque a gente sabe que os 2 primeiros anos é super arrastada, é no terceiro que a gente começa a engrenar, que a gente vai ganhando mercado. E com base nisso, e fazendo uma gestão independente, tendo muita clareza das receitas, porque nós, empreendedores e autônomos, temos muita oscilação, né, de receita. Então, gasta-se até um tempo para entender como é que acontece essa variação, né, ao longo do tempo. E isso é com base em registros mesmo, registrando todas as minhas receitas, criando uma média, entendendo quais são os meus picos de alta e baixa. Tudo isso, entendendo isso, para então eu desenvolver e adotar um padrão de vida, um estilo de vida. Porque senão a minha empresa vai morrer. E aí eu não vou ter como me sustentar. Então a gestão financeira separada, ela é fundamental. E hoje nós não temos motivo mais para a gente não formalizar, ainda que a gente seja pequenino. Porque com as possibilidades que a gente tem até do MEI, é uma forma da gente fazer já de uma forma já dar uma cara para esse negócio, né? Uma cara formal de uma atenção que ele precisa, criar uma conta bancária separada, criar uma forma de organizar, que seja num caderno, numa planilha, mas separado. Um é interdependente do outro, mas os dois juntos não funcionam bem. Sim. Então isso é um ponto muito importante para nós que somos autônomos e empreendedores. E aí, ainda nesse ponto, para fechar essa primeira pergunta, algo fundamental é, precisamos, esse momento agora, ele tem que nos servir, né? Por mais que às vezes a gente está na correria com outras coisas, mas a gente precisa parar para fazer algo que muitas vezes, principalmente o empreendedor individual, o autônomo, tem muita dificuldade por faltar até tempo, que é planejamento estratégico. Muitas pessoas, quando vão montar um negócio ou desenvolver né, uma estratégia de atuação, quando ele é autônomo, pode ser até um profissional de saúde e tal, muitas vezes ele faz um plano de negócios, né? E um plano de negócios, ele é baseado em ideias, né, em pesquisas e tudo mais. Só que a coisa vai acontecendo e vai tomando novos rumos, e a gente vai aprendendo algumas coisas que funcionou, outras que nem tanto. E é chegado uma hora que a gente precisa parar, olhar para isso tudo que a gente construiu e traçar um plano estratégico, que é aquele macro, né? Entender assim, hoje eu estou aqui, qual que é a visão? Onde eu quero chegar com esse meu negócio, né? Qual que é a minha visão desse negócio? Dentro disso, quais são os valores que norteiam o negócio? O que é imprescindível para o meu negócio acontecer? Como é que eu vou desenvolver isso? Qual que vai ser a minha missão? Como é que eu vou entregar essa minha contribuição para a sociedade? E começo por aí. Depois disso, eu começo a desmembrar esse plano estratégico, porque planos muito grandes, né, sem pequenos passos, que são o tático que a gente fala, né, a gente tem muita dificuldade de fato fazê-lo acontecer, mensurar se ele está dando certo e até revisitar se ele não está sendo adequado para o que a gente quer. Então, primeira coisa, nesse momento, você trabalha com produtos e serviços. Quais produtos e serviços você entrega? Elencá-los. Trazer a jornada toda daquela entrega. Quais produtos e serviços você acredita, perante o que você está vendo do mercado, que você está se informando, que farão sentido para o meu cliente? O que eu vou, nesse momento, continuar entregando da forma que eu entregava? O que eu vou, a partir de agora, reformular a minha forma de entrega? Então, de repente, eu trabalhava só com presencial, é um tipo de serviço que eu posso fazer online? Como é que eu vou fazer essa entrega? Desenha toda a jornada.
Como é que vai Uhum. ser meu canal de comunicação? Que ferramenta que eu vou usar para isso? Ou se é produtos e serviços, eu tinha só venda física. Faz sentido para mim fazer a venda online? Qual que vai ser o meu canal de distribuição? Né? Eu vou procurar um collab, né, colaborativo, ou eu vou fazer um site, ou eu vou fazer através do Instagram, mas Uhum. mapear com detalhes o que eu vou fazer. E assim, a gente precisa pensar criativamente se é possível ter mais frentes de negócio. Às vezes, a gente estava tão bitolado naquilo e tão atordoado com os afazeres da entrega que a gente já vinha fazendo, que novas possibilidades não apareciam. Mas será mesmo que a gente não consegue entregar? Faz parte de aproveitar o momento da crise e inovar na forma criativa de entregar o nosso conhecimento. A gente Uhum. geralmente não veio ao mundo sabendo fazer só uma coisa bem. E a Uhum. gente tende a acreditar nisso. Que a gente tem que ser Verdade. muito bom naquilo que a gente faz e tal. Mas será mesmo que não tem nenhuma outra habilidade e competência que eu tenho, que é nato, que eu posso dar uma cara profissional para ela e posso Uhum. contribuir com o outro? Então a gente precisa, nesse momento, além de reavaliar a nossa esteira de produtos, reavaliar a nossa forma de entrega, olhar para dentro e pensar se de fato a gente não tem mais nada que possa ser uma fonte de receita para nós. Então Uhum. precisa se fazer isso, um plano estratégico vai contemplar isso. Dentro do plano, no centro dele, que é um outro ponto, é quem é o meu cliente? Quem era o meu cliente até aqui e quem é o meu cliente a partir daqui? Isso é super E importante. aí precisa ser muito profundo. A gente precisa conhecer esse cliente, assim, a linguagem desse cliente, Uhum. a forma de consumir desse cliente. O que esse cliente valoriza? Com o que Uhum. esse cliente se conecta? Quais são as dores desse cliente nesse momento? O que esse cliente, a que ele está sendo apresentado nesse momento que está mudando a forma dele olhar para a vida e olhar para o mundo? Que nós vamos precisar nos readequar. Algumas Sim. pessoas estão despertando para, né, novas possibilidades. Então o cliente, ele vai ter que ser esmiuçado. A gente tem que pegar 2, 3 exemplos de tipos de cliente que recorrente estão nos abordando, né, seja através de orçamentos, através mesmo de compras, enfim, e toma aquilo ali como uma persona e aprofunda. Quem que esse cliente Uhum. segue na internet? O que ele interage na internet quando ele olha lá as postagens? O que ele está falando sobre tudo isso? O que ele está sinalizando que daqui para frente para ele muda? O que ele está sinalizando que não muda? Que é algo que ele viu que é muito importante. Porque não é que nós vamos, veja bem, não é que nós vamos simular nada, mas nós vamos. Isso pode nos trazer ferramentas para a gente tirar proveito ainda mais do que a gente tem para entregar. Entregar Sim. de uma maneira mais genuína. Porque o que faz sentido nesse momento, quando a gente fala em termos de venda, de consumo, que é uma pergunta recorrente que as pessoas me fazem. Poxa, Karine, mas agora está na hora de eu vender alguma coisa? E eu Uhum. respondo assim: eu acho que tem que ter autenticidade, né? Qual que é a sua, quais são os valores que regem a sua forma de construir riqueza? O que você está propondo entregar melhora a vida do outro? Está Uhum. alinhado com os seus valores enquanto empresário ou quanto profissional liberal? Se sim, faz todo sentido, né? A gente pode e deve proporcionar a entrega de produtos e serviços que vão melhorar a vida do meu cliente, mas eu só vou saber disso se eu reconhecer exatamente como esse cliente é, né? E aí a E gente você. precisa, pode falar. Não, pode terminar, depois eu. E com relação a isso, eu acho que é algo que tem ficado claro para nós e que você falou no início, não tem nada desconectado. Estamos Nada. todos interligados em rede, mais do que nunca a gente está vendo o poder disso e a falta que nos faz, inclusive, essa conexão de maneira presencial. Então, nesse Uhum. momento, dentro desse planejamento estratégico, um outro ponto que eu acho fundamental é a gente organizar e buscar entender quais são os nossos parceiros. Quem Uhum. são os nossos parceiros estratégicos? Quem são aquelas pessoas que também lidam com o meu cliente, que são complementares ao meu trabalho, ou que são até da mesma área, mas que me ajudam a fortalecer o nosso nicho.
e ter muita clareza. Em inglês eles falam desses stakeholders, né? Mas eu prefiro pensar mesmo em rede de apoio, em parceiros estratégicos. E o que eu preciso ter para o meu negócio como parceiro? Porque, eventualmente, quando eu pego um papel e começo a anotar todo mundo assim, aquelas amigas que são empreendedoras também, que sempre me indicam clientes, que a gente troca ideia, você anota tudo ali. Depois eu olho para o meu negócio e falo assim, o que o meu negócio está precisando? Aonde que o meu cliente está, que eu ainda não estou e que não tem ninguém aqui desses nomes? E vai mapear isso e buscar essas parcerias, né? Porque isso vai nos trazer um poder, assim, em rede mesmo, né? Que é a É economia em a rede. colaboratividade, né? Exatamente. E aí a gente entra numa, vou chamar de vibração, mas não necessariamente, é num padrão que a gente em finanças fala muito, que é da abundância. Porque muitas vezes a gente está vibrando muito na escassez, que é aquele paradigma, né, que fala, que o Oswaldo, que é quem criou, inclusive, fala. O paradigma da escassez, a gente começa a acreditar que não tem para todo mundo, e se não tem para todo mundo, eu não posso, né, eu tenho que consumir mais rápido, eu tenho que guardar essa informação, eu não posso dividir. E o da abundância não, tem para todo mundo, estamos todos conectados, e, né, e aí quanto mais você se conecta com as pessoas, você vai ter essa possibilidade de aumentar essas receitas do seu negócio. E Sim. fechando esse planejamento estratégico, então, eu primeiramente olho os produtos, né? Faço aquele pente fino do que vai ter, eu reconheço quem é meu cliente, procuro entender tudo que ele está sentindo, o que é a transformação que ele está passando. Depois eu busco parcerias, o que eu já tenho e o que falta, onde eu posso estar. E depois eu traço cenários. E eu preciso ter mais de um cenário. Dentro desse cenário, eu posso fazer, inclusive, cenários crescentes, da forma como eu vou inovar no meu negócio. Então, começando com a entrega que eu já tenho, melhorada dentro do que eu vejo que vai ser mais adequado no momento atual. Assim como vou fazendo inserções, como se fosse uma esteira ao longo do tempo, de como é que eu vou começar a implantar todas essas ideias que eu estou colocando no planejamento estratégico. Porque muitas vezes os planos estratégicos falham porque a gente não faz essa esteira de como ele vai ser implantado. E aí, a gente já sabe que a hora que o mercado voltar, que a gente começar a ir para a rua, que a gente começar a prestar serviço, a gente vai voltar para aquela loucura e pode ser que a gente deixe isso de lado e perca uma oportunidade de fazer algo inovador. Então, traçar cenários é algo que fecha, né, essa questão do plano estratégico. Então, só para recapitular tudo que eu falei, para as pessoas não ficarem perdidas, é porque eu não sei se todo mundo entrou no início, para o empreendedor, para o autônomo e para qualquer um de nós, fazer um diagnóstico, uma fotografia do momento atual, fazer um orçamento, o que eu, com a realidade que eu vi, preciso fazer, quais as metas que eu devo atingir, que tipo de receita que eu devo buscar. Revisar o meu orçamento atual, com base no necessidade, comodidade e luxo. Depois disso, fazer uma estratégia de gestão separada financeira pessoal e da empresa. E o plano estratégico, que contempla produtos, reconhecer meu cliente, rede de apoio e cenários. Eu Muita acho coisa, que né? você colocou muitíssimo bem, com muita clareza, Karina, isso tudo. E a partir de agora teremos, sim, né, um novo mercado, um novo mundo, novos pensamentos, certamente. E o mercado online vai entrar com muita força, né? Sim. E você falou aí questão de valor, né, do produto, do serviço. A gente pensar muito, né, também em cima disso, que eu acho que é importantíssimo. E a colaboratividade. Em outras lives a gente até veio falando também sobre isso, que as pessoas que não tiverem esse espírito, o caminho pode ser mais longo e mais difícil, Sim. porque o momento está pedindo isso, né? Essa colaboratividade e a gente tentar trabalhar por uma coisa só, um objetivo só. E aí a gente fica muito em dúvida, né, na questão aí da precificação. E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente a respeito desse novo cenário, como que você vê questão da precificação,
como que a gente pode pensar nisso, né? Sem Uhum. deixar também que cada segmento que caia aí na prostituição, Sim. porque o desespero das pessoas leva a isso, né? A É. gente sabe disso. É. Então, assim, precificação é sempre uma questão quando a gente está falando de prestação de serviço, né? É algo muito. Todo mundo gostaria que tivesse uma fórmula mágica e eu já começo falando que não tem. Né? A precificação ela é cheia de variáveis e cada um vai se adaptar da melhor maneira. E eu acho que a gente é um mix do que a gente vê na teoria, que é o que a gente emprega. Então, assim, a precificação de algum. Existe a precificação tradicional, que é aquela que a gente forma o preço com base no custo que a gente tem daquele produto, daquele serviço, e a gente estabelece uma margem de ganho, né, um percentual de ganho sobre aquilo, e com essa soma disso a gente faz um preço. Essa é a forma tradicional da gente precificar. Existe uma outra que é a gente precificar pelo mercado. Então, por exemplo, psicólogos, um exemplo. Né? Psicólogos ou fotógrafos, né? Tem mais ou menos ali um padrão que se cobra o fotógrafo para festas de aniversário de crianças infantis de 4 horas de duração. Ou casamento, né, com recepção. Você tem mais ou menos um padrão do que é cobrado. Então, essa é uma precificação com base no mercado. Agora, o que é que possivelmente a gente precisa adotar como ideal? É uma mistura dos dois. Porque não adianta eu adotar um preço de mercado se esse preço de mercado não atende aos custos da minha empresa. Então, como a gente fez um diagnóstico, nós vamos ter muita clareza de quanto a minha empresa precisa para ela abrir as portas ou para ela abrir um site, eu sei quanto que é o meu custo ali, pelo menos o custo sem margem de contribuição e sem margem de lucros, né? Com base nisso, eu vou fazer um mapeamento de mercado, porque também eu posso pôr o preço que eu quiser, mas se eu não tiver quem consuma, não adianta nada. Eu vou entrar numa pior, porque eu não vou pagar nem o custo da minha empresa. Então, é mapear esse mercado, mapear a concorrência, e quem dera que nós, entre nós, profissionais da mesma área, falássemos com clareza, né? Isso é uma dica preciosa. Eu acho que quem vibra na abundância não tem medo de falar para o outro quanto que está cobrando. Até Verdade. porque isso é um fortalecimento, né, Segmento. do segmento, né? E principalmente de profissionais em formação, porque tem algumas profissões novas dos últimos tempos aí que são novas, por exemplo, pessoas que mexem com marketing digital, o planejador financeiro, como eu. Nós somos o personal trainer há 10 anos atrás. Ninguém tinha. Hoje todo mundo precisa. Só que se nós nos desvalorizarmos nesse momento, lá na frente tem algo que a gente chama de ancoragem na psicologia econômica, que não deixa a gente mudar esse preço, as pessoas vão ficar vinculadas àquele preço. Então, nesse momento, é saber qual que é o custo, reduzir ao máximo o meu custo para que eu possa ter uma maior margem e eu fazer essa pesquisa de mercado para ver o que o mercado está cobrando e o que o mercado consumidor está pagando. Então, muitas vezes eu preciso, nesse momento, de algo ainda mais profundo sobre o cliente. Qual que é o meu posicionamento? Qual é o mercado que eu atendo? E eu vou ter que precificar de acordo com esse mercado, porque senão eu não vou conseguir vender os meus produtos e serviços. Então vai ter que ser um mix entre a tradicional e a de mercado, com aprofundamento em posicionamento. E posicionamento hoje é algo que está sendo muito falado, até por questão do digital. Né? Então a gente precisa entender com quem eu estou falando, para quem é que eu estou ofertando. Não dá para eu ofertar para todo mundo. Né? Eu não vou conseguir ser adequado ofertando para todos. Eu preciso nichar e fazer oferta e preço adequado para aquele nicho. E aí vale uma pesquisa também. Tem empresas que fazem isso, tem uma pesquisa com o seu mercado consumidor. Para ver o que ele entende como desejável. E o segredo da precificação sempre vai ser ter um preço viável, a gente ter uma concorrência adequada, e a melhor forma da gente posicionar é entregar um produto excepcional. Um produto que você seja recomendado de olhos fechados por quem já te consumiu em algum momento. Então esse vai ser o segredo, né? Agora a referência vai ser tudo. É verdade. E o empreendedor, a gente fala empreendedorismo. Esse empreendedor, ele está vivendo muita ansiedade,
Ele está vivendo angústia, medo, incertezas, 1 milhão. Ele tá machucado, como você colocou, né, Karina, um pouco Sim. atrás. E aí, como cuidar desse empreendedor para que o empreendimento dele esteja ok? Como É. que você vê isso? A primeira coisa é reconhecer, acolher todos esses sentimentos que estão vindo, né? Não adianta a gente negar que a gente está ansioso, que a gente está com medo, que isso não é algo que vai nos ajudar a tomar melhores decisões e dar a volta por cima e ser criativo. Quando eu acolho isso, né, e busco entender quais são os gatilhos que estão por trás desse sentimento que eu estou vivendo naquele momento, eu posso atuar nos gatilhos, de novo, com aquela ferramenta. Está sob o meu controle? Não está. Se está sob o meu controle, como que eu posso mudar isso? Reconhecer que a gente está emocionalmente alterado e que isso está nos trazendo uma série de sentimentos não adequados é primordial, isso vai nos ajudar. E a gente precisa entender nesse momento que a gente tem que ficar muito atento pelo seguinte, nós estamos frágeis, né? Somos privados de tudo, nossa liberdade de sair, de trabalhar da forma que eu quero, de encontrar as pessoas, então nós estamos no estado de privação. Então a gente Sim. tem que entender que a gente não está num bom momento para ficar exposto excessivamente também ao que o mercado está oferecendo. Então a gente tem que se cuidar, inclusive com informação, porque existe algo na psicologia econômica que a gente uma regra de bolso, né, que a gente chama, que a gente dá o nome de heurística, que é representatividade. Tudo o que eu começo a escutar mais frequentemente, aquilo se torna uma verdade para mim. Então, se você percebe, no momento que você vai avaliar que você está angustiado, que aquilo está vindo em função da quantidade de informações e tal, busque focar só no que realmente importa, porque aquilo vai te tirar do eixo, né? Ofertas. Se eu estou com as minhas finanças, isso está me angustiando, se é um dos pontos meus de angústia, não adianta eu partir para a apatia, que é aquela negação, que é não olhar, tá tudo ruim, eu não quero nem olhar. A clareza, ela traz a possibilidade para a gente de movimento. Então a gente Uhum. precisa olhar para isso, a gente precisa cuidar disso, porque isso pode nos ajudar a achar melhores soluções, né? E a gente precisa entender que quando a gente está nesses momentos, a gente precisa diminuir as ofertas, porque nesse momento, da mesma forma que eu estou falando para vocês aqui, alguns atalhos que nós das finanças estudamos, o marketing também estuda. Então, ele está utilizando de todas as nossas fragilidades através de gatilhos para que a gente consuma. E a gente precisa saber de algo que é precioso. Nosso processo de tomada de decisão, tanto para finanças quanto para tempo, para tudo, a gente é regido por 2 princípios, né? Freud que estudou isso lá atrás, o princípio do prazer e o princípio da realidade. O princípio do prazer é o mais primitivo nosso, é aquilo assim, eu não quero sentir dor, eu preciso ter prazer rápido, e para isso eu tomo decisões rápidas, a fim de atender a minha necessidade. Então é aquele momento em que eu consumo sem pensar, é aquele momento em que eu como a mais do que eu deveria, é aquele negócio para alívio imediato, mas depois vem um efeito rebote. Sabendo disso, nós precisamos colocar para funcionar o princípio da realidade, que é aquele onde eu tenho contato com a realidade e eu preciso utilizar a minha capacidade de planejamento para elaborar o que está acontecendo. Então, é quando eu digo para você assim, acolha a emoção. Eu estou angustiado, eu estou ansioso, acolha. E aí, depois de acolher isso, fala assim, o que que é? Seja mais prático nas perguntas, o que está me deixando assim? E tome contato com essa realidade e busque, de fato, ações para você transformar essa realidade dentro do que é possível para você. Então, quando é finanças, que é algo que está deixando as pessoas muito angustiadas, e eu lido com isso aqui todos os dias, é fazer o diagnóstico, é ter clareza, é se comprometer com uma nova forma de consumir daqui para frente, né? E fazendo isso, eu acabo sendo um profissional que vou conseguir trazer mais criatividade para o meu negócio, porque eu já sei que eu vou precisar inovar na minha entrega e na minha gestão pessoal, eu vou acabar também sendo mais crítico para que eu, de fato, vá viver uma imagem mais alinhada com a minha identidade. Porque o que nos acontece muitas vezes é que a nossa essência, que é a nossa identidade, ela está mascarada numa imagem que está sendo imposta pelo externo. E Uhum. aí eu adoto uma série de coisas que vai me distanciando da vida que eu desejo viver.
E o Sim, dinheiro é só a ferramenta para isso. sim. No final, eu tô machucando a minha vida. O meu bolso tá ruim também. Mas isso, mais do que o bolso, porque o bolso é algo que é lógico, e eu corro atrás, eu faço um empréstimo, eu tenho uma ajuda, eu ganho mais dinheiro depois. Ele não é a questão. A questão é o que eu estou fazendo com a minha vida, com a minha existência aqui. Uhum. Né? Então, buscar uma unidade entre a minha identidade e a minha imagem, que é aquilo que eu mostro para o mundo, está alinhado com o que é uma verdade para mim, me ajuda a viver dentro do que eu posso. Uhum. E se eu não posso e ainda estou querendo mais do que eu poderia, é para mim a força motriz para eu fazer mais. Então, Uhum. eu acho que nesse momento, a gente precisa cuidar do empreendedor assim, de nós, Aí né? fiz uma live com um fotógrafo semana passada, o Márcio Monteiro, e ele estava colocando, né, que ele assistiu um filme que chamou muita atenção, uma questão, que é o colhedor, a pessoa que faz a Colecionador de colheita sonhos. das azeitonas. Ah, nunca vi. Aí que eles colocam uma cesta e balançam e vai caindo azeitona, azeitona. Depois é que tem um processo de separação. Dali no cesto vai cair azeitona madura, azeitona verde, azeitona podre, de tudo que é jeito. E tem que no filme tinha essa pessoa que fazia a colheita da azeitona de uma forma diferente. Ele pegava uma por uma, ele escolhia. Então, ter essa calma também, eu acho, sem ficar no desespero, né, de tudo que balançar, cair e eu tenho que pegar, tenho que fazer, e essa ansiedade do momento agora, refletir lá na frente, penso eu. Não sei Eu se faz acho que sentido. faz. Eu acho que nesse momento o que está acontecendo assim, a gente, como a gente está vulnerável, né? E vulnerável a gente não costuma tomar boas decisões. E Uhum, aí existe algo que é assim, na economia comportamental, a gente sabe que por a gente tentar, para a gente atuar na questão da realidade, não no prazer, a gente precisa se esforçar. E aí o nosso cérebro não é muito se esforçar, né? Então ele uhum, busca atalhos, que é o que a gente chama, que eu comentei agora há pouco, de heurísticas, que são aquelas regras de bolso, que é aquela coisa que ele já usa sem consultar, como se a gente fosse um computador, sabe? uhum, E um deles é o efeito manada, né? Que é o mais conhecido, não só no mundo dos investimentos, mas assim, como um todo. A gente tem uma necessidade nata de pertencer e de estar acompanhado, né? E errar sozinho é muito ruim. A gente prefere errar, a gente pensa assim, se der errado, pelo menos está todo mundo indo junto. Então, com relação ao que você acabou de comentar, é muito desafiador para nós, seres humanos, a gente ousar fazer diferente. A gente uhum, ousar a contrariar o fluxo das coisas. Então, o sim, efeito manada é algo que eu trabalho muito aqui e ele pode ser pensado nesse sentido. Então, a gente tem que saber que nós estamos, o nosso cérebro pressupõe algumas coisas para adotar o efeito manada. Ele pensa assim: se está todo mundo indo é porque já avaliaram e é bom. Se alguém que eu admiro está indo é porque é bom. Só que pode ser que todos estejam pensando assim e que ninguém avaliou, entendeu? Então sim, a gente sim, vai tomando decisões porque o grupo, porque a gente se sente mais acolhido, né? E sim, a gente tem um medo muito grande, que é o medo de perder. Todos nós temos medo de perder, então a gente sempre acha que a grama do vizinho está mais verde. Se eu não seguir aquele fluxo, pode ser que só eu fique de fora. uhum, Né? Então, o maior medo que a gente tem, às vezes, nem é de dar errado com a gente, é da gente ficar de fora do que está acontecendo com todo mundo. Né? uhum, Então, a gente precisa estar atento que nós estamos nesse momento e isso. Então, às vezes, perceba que às vezes você está até bem, amanhece bem, você liga para uma pessoa, conversa, a pessoa começa a falar um monte de coisa desse momento de agora que você nem estava sentindo, e parece que no automático você começa a falar que está sentindo aquilo também. Ah, também tô... Às vezes não uhum, está tudo bem. Então, a uhum. gente precisa reconhecer que nós temos essa necessidade de estar com o outro, de seguir, e fazer diferente vai ser desafiador, mas eventualmente fazer diferente, se manter numa postura, porque você fez um plano, porque você está pautado em informações importantes, porque no momento que nós não temos nenhuma segurança, a gente vai ter que se pautar em alguma coisa. Então, quando você se organiza e planeja, aquilo vai ser só instrumental. E eventualmente você vai ter que se descolar. É a Sim. história da ovelha negra, né? Você vai ter que sair um pouquinho. Mas isso pode fazer Uhum. muito sentido para você. Então, o efeito manada é algo que é muito, que nos influencia na tomada de decisão.
e logo finanças também. Uma outra questão que nos influencia também, é o que eu comentei, a disponibilidade, a informação, aquela informação que a gente tem mais frequente, a gente começa a acreditar que né, igual quando cai um avião, todo mundo fica com medo de viajar de avião, sendo que cai um avião de quando em quanto tempo e morre gente de carro todo dia. Então a gente começa a surtar nisso, e nesse momento também, como a informação está muito recorrente, né, tanto de crise econômica quanto de mortes na pandemia, então isso nos tira de um lugar de ficar mais racional. Não estou falando que não é importar com vidas, imagina, jamais falaria isso. Mas é aquela questão da gente analisar os fatos, né, e saber quais são as variáveis que nós de fato estamos lidando. Então, acho que isso é extremamente importante, que é o efeito da disponibilidade. E a gente precisa entender que quando nós estamos sendo expostos a uma escassez, a gente tende a compensar. Então, a gente se torna compulsivo. Então, a gente compra, a gente come, a gente faz tudo de maneira exagerada, e isso não vai contribuir para o processo que nós estamos buscando realmente de reequilíbrio, né? Então, dentro do que a gente estava falando de cuidar da pessoa que está por trás do negócio, isso é algo que a gente precisa ter certeza que todos nós estamos expostos. E a gente precisa tomar decisões pautadas em mais informações, né? Sim. Com mais cautela. E quando tudo isso passar, Karina, como que a gente vai pensar? Na verdade, assim, é uma questão bem complicada, porque, na verdade, a gente não está sabendo, a incerteza está aqui com a gente. Não temos só o achismo, né? Acho, a tendência é isso, a tendência é aquilo, mas certeza mesmo ninguém tem. Mas assim, como eu não trabalho com fórmulas mágicas, qualquer coisa que eu falar aqui vai fazer sentido, assim. Eu acho, como eu comentei no início, né? Nós não podemos deixar um momento como esse nos marcar só com coisas ruins, né? Ele precisa ser, às vezes, a possibilidade de um despertar, e através desse despertar, acho que algumas pessoas não estavam aqui no início, né? Nós estamos tendo a oportunidade de tomar consciência, mas a consciência não nos basta. Então, agora, tomar consciência, através dela, desenvolver novas posturas perante as coisas, né? Perante a nossa vida, perante os negócios, perante as pessoas, para fazer diferente, porque só consciência sem movimento não traz transformação. Então, a gente precisa, a partir desse momento, fazer isso. Eu vou dar o exemplo de novo, porque eu estou vendo que muita gente entrou aqui depois. Eu gosto de usar o exemplo assim, né? Se consciência bastasse, não tinha médico que fuma e não teria economistas endividados. E os dois casos existem, e muitos, né? Então, a gente precisa de consciência, e depois da consciência, a gente precisa da experiência. E a gente só vai ter a experiência se a gente se propuser a adotar a postura diferente com relação ao que a gente percebeu que não está funcionando. E aí, o que de recado que eu deixo, né, para o pós-pandemia, além desse exercício durante pandemia, que ele precisa ser feito, porque essa experiência ela vai vir através de coisas que a gente vai planejando e executando ao mesmo tempo, né? Porque a gente não pode, na psicologia econômica também a gente fala da falácia do planejamento, que é aquela pessoa que planeja, e por acreditar que ela está toda planejada, está tudo bem. E na verdade não está nada bem porque ela não fez movimento. Então, assim, é planejar e criar um esquema de execução dentro do que está sob o seu controle, gradativo. Mas os recados que eu deixo é assim, acho que agora as pessoas entenderam que gestão financeira é vital, que é uma questão de saúde, que é uma questão de saúde física e emocional para nós enquanto pessoas, porque se a gente tem muita gente que está cheia de dor, né? Dor física, de tanta tensão, está com depressão, está com ansiedade, porque né, tá faltando ou está preocupado com o que vai acontecer. E no nosso negócio, a gente viu que o negócio não ser equilibrado financeiramente, não ter uma gestão ativa das finanças, é algo que não mantém uma empresa de pé. Né? Quem a gente está vendo que está de alguma forma conseguindo segurar as coisas é as pessoas que estavam com a gestão financeira mais alinhada, ou seja, com custos adequados, com capital de giro e com reservas para fazer frente a isso. E na vida pessoal também. São aquelas pessoas que tinham uma vida mais alinhada com o que poderia viver e que têm reservas de emergência para suprir, porque até as pessoas que estavam alinhadas, que viviam de maneira adequada, tiveram suas
rendas reduzidas, seja porque são autônomos, ou seja porque são funcionários ou foram demitidos, ou tiveram a jornada e o salário reduzido. Então, do lado pessoal, o que eu sempre falo para quem eu tenho o prazer de acompanhar, de ajudar aqui no dia a dia, é assim, é preciso a gente incluir pequenos hábitos, né? Então, vamos pensar na saúde física, né? Ninguém vai lá, por exemplo, se a pessoa fala assim, você tem que fazer atividade física 3 vezes por semana, 1 horinha, ou seja, 3 horas por semana, 12 horas por mês, ok? Ninguém deixa para ir na academia 1 vez no mês e faz 12 horas de academia. Isso não resolve. Não adianta a pessoa fazer uma alimentação toda desregulada e às vésperas de fazer o check-up, adotar uma alimentação balanceada. Finanças é a mesma coisa. Não sei por que cargas d'água nos disseram que a gente tinha que fazer uma gestão financeira mensal. Isso não é verdade. Essa questão mensal vem muito daquele tempo do salário, né? Que caía só 1 vez no mês e tal. A gestão financeira ela é feita diária, né? E como é que é essa gestão financeira diária? É você ter na agenda um dia e 1 hora para você cuidar disso 1 vez por semana. Precisa de muito tempo? Não, são 15 minutos. São 15 minutos na agenda. E enquanto isso não for um hábito, eventualmente você linkar com algo que já está estabelecido no seu dia a dia, mas no início é pôr o despertador no celular, é anotar na agenda, no planner ou na agenda escrita, aqueles 15 minutos para olhar as finanças da semana. Porque se as pessoas fizerem como eu recomendei, fazer um orçamento que é um teto de gastos para cada coisa, enquanto ela está fazendo esse orçamento semanal, ela pode tomar uma atitude ainda. Se ela deixa para fazer depois que o mês acabou, não tem mais o que fazer. Como diria aqui em Minas, Inês é morta. Então, a gente precisa adotar uma postura e pensar exatamente como o corpo humano. O dinheiro, né, dentro de um sistema de finanças nosso, ele é como se fosse o oxigênio. Né? Se ele faltar, as coisas não vão ficar bem. Então, a gente precisa cuidar dessa performance dele sempre. Tem que ser desgastante anotar tudo? Não, não tem que ser desgastante anotar tudo. Tem que ter clareza. Eu tenho que saber, pelo menos, quanto que eu ganho líquido, que a maioria das pessoas não sabem. Eu preciso saber como é que a minha vida está funcionando para eu poder adotar nova postura. Então, no lado pessoal é isso. Do lado profissional, da empresa ou de quem é autônomo, daquela parte ali que é profissional, também não adianta olhar 1 vez por mês. Né? A gente precisa planejar, a gente precisa orçar, organizar semanalmente e revisar sempre que possível. Finanças é dinâmico. Não adianta a gente fazer um planejamento lá quando a gente faz as promessas de final de ano, de que vai fazer tal e tal coisa, e não cuidar disso, né? Dinheiro é vida, né? Assim, é dinâmico. Todos os dias ele tá para atender todas as inconstâncias que a gente tem na vida. Então, por esse motivo, a gente precisa dedicar sempre a isso, né? Então, a primeira coisa que eu diria é isso. Gestão financeira é vital e eu acredito que as pessoas vão aprender porque sentiram isso. E eu espero que com essa tomada de consciência venha também uma postura de adotar esses hábitos enquanto eles não forem automáticos, forçar um pouquinho para que se torne uma experiência e possa com isso vir uma mudança, que a gente só muda através da experiência. E uma outra coisa é entender sobre a reserva de oportunidade de segurança. Eu acho que todos também sentiram, tomaram consciência. E agora é pensar como que a gente vai fazer. Ela é uma necessidade básica. Quando a gente faz um orçamento, ele não entra lá naquele se sobrar dinheiro. Ele entra naquele junto com a comida, sabe? Junto com a casa. E por que disso? Porque se eu não tenho ele e vem um momento como esse e eu sou impactado na forma como eu gero a minha receita, eu vou deixar de ter minha necessidade atendida. Eu vou deixar de ter comida, eu vou deixar de pagar em dia um aluguel ou pagar um financiamento. Então, reserva de segurança ela é necessidade básica. E só tem uma forma de construir, como eu falei, é abrindo mão hoje para eu cuidar desse futuro, né? E eu preciso adotar um critério de realmente manter o que é essencial na vida para que eu possa manter essa vida. Não adianta a gente construir um estilo de vida hoje que lá na frente eu tenha que ir deixando as migalhas ao longo do tempo. É muito frustrante, né? Porque
a gente, na vida, a gente vai galgando patamares, né, de necessidades que a gente tem até os estudos, para quem tiver curiosidade de entrar, jogar na internet, a pirâmide de Maslow. O primeiro patamar são as necessidades básicas, fisiológicas, né, de comida, de sono. Depois a gente vem a segurança, depois vem os relacionamentos, depois a gente vai entender, né, a gente tem condições de entender o que é importante para nós. Se me falta a base, que é comida, dormir, que é o que as pessoas estão apavoradas agora, tudo cai por terra. Então, eu preciso cuidar. Sou eu que cuido, né, do meu hoje e do meu amanhã. E por mais que a gente tenha certeza só do hoje, a gente também tem certeza que se o amanhã existir, ele vai ser uma colheita do que a gente plantou hoje, vai frutificar o que a gente plantar. Sim. Então, equilíbrio, né, consumir de maneira consciente, com base nos nossos valores, é algo também que precisa fazer parte da nossa vida, para não nos distanciar da vida que a gente quer viver. Ô, Karina, é isso. Vou jogar uma batata quente agora na sua mão. Pode. Ai, ai, ai. Eu ouvi uma pessoa falando que nos próximos 2 anos, que há uma grande possibilidade da quarentena, a gente sair da quarentena, voltar Ela da ia quarentena. voltar. Tem um estudo de Harvard, né, falando sobre isso. Sim. E aí, como que a gente pensa, né, o mercado dessa forma? Como que a gente pensa? A única saída, assim, imediata que eu penso que é investimento mesmo, né, nesses trabalhos online de vendas. Também, né? Também, mas não é só isso. Porque eu te jogo outra pergunta. Quantas pessoas, inclusive do seu ramo, né, que é um ramo que você está muito presente, de eventos e que circula um montante de dinheiro bom, mas que nem sempre as pessoas não fizeram uma gestão financeira adequada, não sabia nem como é que eram os custos, não tinha uma gestão profissional disso. Quantas pessoas perderam o time de fazer as suas reservas e seu capital de giro? Então, assim, nos tempos áureos, vamos pensar em tempos áureos, em que os eventos, né? Hoje a gente vê, às vezes eu vejo cliente meu fazendo festa, eu fico chocada com as somas, né? Vultuoso mesmo. Então, assim, a gestão financeira, ela parte do gerar receitas, e isso é fundamental, que vai ser o combustível, né? Que é inovar, que é planejar, que é estudar, que é aprimorar, que é entender o que faz sentido e parar de insistir, às vezes, no que não faz sentido, que te demanda muita energia. Então, acho que isso vai ser, assim, primordial. E como eu falei, ter excelência, ser aquela pessoa que no que faz realmente seja diferenciado. Então, eu acho que entender a nova forma de consumir, a nova forma de se relacionar nessa questão do online, mas também partir para a qualidade, né? Porque eu acho que com isso também pode pecar muito na falta de qualidade. Agora, não adianta fazer nada disso se as pessoas não fizerem um exame profundo do que é, como elas têm feito uma gestão dos recursos. Porque eu gosto muito de usar nos meus cursos assim, o dinheiro que a gente produz, para nós que somos mães, é igual parir. Você passa uma vida inteira colocando informações para dentro, aprimorando conhecimento, estabelecendo relações. E aí você ousa, monta uma empresa, tem toda uma vulnerabilidade nisso, né? De você se expor no mercado. Então, tem muita coisa que é difícil de mensurar até para pôr preço. Então, isso é muito rico. Aí eu me coloco num cenário desse de vulnerabilidade e entrego o meu serviço e recebo em troca o pagamento, né? Recebo dinheiro. É como eu estivesse colocando um filho no mundo. Esse dinheiro, ele é precioso. E por que eu não cuido dele? Por que eu não falo sobre dinheiro? Nós estamos aqui agora, nesse momento, quebrando tabu, né? Que é falar sobre dinheiro. As pessoas não falam sobre dinheiro. Eu estava agora há pouco preparando material de um curso aqui para casais e lendo assim, 67% dos casais não falam sobre dinheiro. Sim. E a gente não fala sobre dinheiro com os amigos. E a gente não fala dinheiro em família. Então, e aí? Como é que é? Se é algo que não tem como eu viver sem, ok? Ele é um instrumento. Como é que eu não falo sobre isso? Não falo e não cuido. Porque se eu ainda falasse cuidado escondido, tava bom. Não, eu faço de conta que não é comigo. Então, eu acho que
essa questão, eu também vi essa pesquisa, né, de Harvard falando que pode ser que ela seja intermitente, né, que vai e volte, à medida que haja necessidade, faça o recolhimento. Então, eu acho que tudo que nós conversamos aqui sobre readequação faz muito sentido, porque é um novo mundo sendo construído, eu preciso estar preparado para ele. Preparado tanto para gerar o máximo de receita que eu puder, mas preparado de que eu tenho menos pessoas consumindo, que as pessoas vão consumir diferente. E que eu preciso adotar uma postura também de consumir diferente para que eu seja financeiramente sustentável. Sim. É oportunidade. Eu tenho certeza que muita gente que está aqui com a gente tem visto que olha para o guarda-roupa e fala, nossa, mas eu precisava disso tudo, né? A gente olha e fala, nossa, mas eu estou repetindo as mesmas roupas, as fáceis que não tem que passar, né, todos os dias. Isso é só com roupa. E a gente começa a ver outras coisas, né? Nossa, mas então agora a gente precisa entender que assim, não é uma questão de momento, não. Eu acho que é melhor preparar para isso. Tomara que não aconteça, mas é melhor a gente pensar que pode acontecer. É verdade. E não adianta a gente quebrar a cabeça sobre essa questão de como fazer mais negócio e se entupir de trabalho e tal, se a gente não estiver cuidando onde tiver um vazamento, não. A gente precisa falar de dinheiro, a gente precisa começar a conversar de dinheiro em família, a gente precisa gastar tempo com isso, fazer uma gestão mais ativa. Não tem jeito, veio para ficar. Você falou que você estava preparando um curso, né, para casais. Eu queria que você colocasse aqui para as pessoas que estão te assistindo. Ainda nem tá nas redes ainda, na verdade. Não, né? mas eu falo assim, o que que você oferece, né, como profissional? Tá. E aí, eu vou contar um Onde que as pouquinho. pessoas podem te encontrar, te contratar, entendeu? Tá. Coloca Tem aí muito pra gente. conteúdo gratuito também, né? Eu tô aqui no Instagram, né? Como Cá Valadares, tem meu site também, que é carinavaladares.com.br. E eu atuo de algumas formas, né? Então, eu tenho o planejamento financeiro, que é um acompanhamento de 6 a 12 meses, em que eu estou presente com a pessoa ali no dia a dia, ser uma escuta, até para a pessoa se escutar e a gente estabelecer mesmo um projeto de vida dela e desenhar como que o dinheiro vai transitar isso daí. Eu tenho as mentorias em grupo que eu ofereço. Ela abre mais ou menos de 3 em 3 meses. A partir de agora, com essa pandemia, eu tive uma outra demanda, uma feliz demanda, que foi levar esse projeto meu para dentro das empresas. Então, algumas empresas que entendem que equilíbrio financeiro também é equilíbrio emocional e de saúde. Então, eu estou levando esse projeto para dentro das empresas. Não estou com grupos fechados, a gente faz os encontros online. E está nascendo 2 cursos aí que dentro em breve, no próximo mês, já estou em processo de gravação dos cursos. Os cursos vão ser gravados, só com alguns ao vivo, que até então tudo que eu faço é ao vivo. Mas por uma questão também de tempo, né? Tá nascendo aí 2 cursos. Um deles vai ser sobre saúde financeira, em que a gente faz um mapeamento mesmo da vida, fazendo um paralelo com o nosso corpo para as pessoas, porque o corpo é algo que a gente cuida, né? E aí eu quero levar isso para o dinheiro, vai ser um negócio bem bacana. E está nascendo também o curso Finanças A2, que foi uma demanda que nasceu dentro dos meus outros programas, das pessoas falarem, bom, eu tô aqui com você, mas como é que eu chamo meu parceiro? Como é que eu chamo minha parceira para unir forças comigo? Então, nele a gente vai falar de muitas questões comportamentais, de traços de família, de uma nova forma de comunicar, né? Como é que a gente pode conversar sobre esse assunto que é tão tabu, com as lentes da empatia que a gente precisa para a coisa funcionar. Então vai ser um negócio bem legal também, que quem estiver me acompanhando nas redes vai ver aí que acho que nos próximos 30 dias a gente está trazendo essas novidades. Estamos trabalhando a todo vapor, o meu escritório está aqui lotado de livro e a gente está produzindo muito conteúdo para isso. Então é isso, as pessoas podem me encontrar dessa maneira. Estou sempre em lives, né, convidada ou promovendo lá no meu canal também. O meu blog tem bastante coisa, eu procuro trazer textos para lá. Então vão lá no meu Instagram que vocês vão ver um pouquinho do que eu faço e no meu site também. E eu sou sempre todo ouvido. Se surgirem dúvidas, Grazi, se te mandarem, pode me mandar, você tem o meu canal. A gente responde, você coloca isso em forma de post, enfim, você manda, né? Então as pessoas podem ficar à vontade. Se quiser abrir uma caixinha de perguntas depois também sobre finanças, eu estou totalmente à disposição para responder. Muito tá? obrigada. Eu queria só colocar aqui, porque o
o endereço da Karina aqui no Instagram é @KA Eu vou tá? até colocar aqui nos comentários. Isso, Valadares, porque senão não me acha. isso. Aí, Karina, é o seguinte, eu vou estar colocando essa live no YouTube também, tá? Vai estar lá Ah, disponível legal. no meu canal, Grazi Mendonça Fotografia. Vocês podem estar revendo, fazendo uma reflexão melhor lá, né? Joia. E eu não sei como te agradecer Ah, imagina. Eu que e ter agradeço. essa disponibilidade de estar aqui comigo, trazendo essas informações ricas e valiosas, né, para a vida, né, como você mesmo falou. Te É agradeço isso. demais, Eu tá? que te Sei que agradeço, o seu Grazi. tempo é muito apertado e te agradeço de coração, tá? De você estar aqui comigo. Eu que agradeço a oportunidade, assim, o tempo a gente faz, né? Porque é prioridade. E falar de dinheiro é uma prioridade, né? É mais do Verdade. que falar sobre dinheiro, é falar sobre uma vida com mais sentido. Então, sempre que precisar, eu estou super à disposição e continuo para aqueles que depois precisarem, pode me chamar por direct, alguma coisa assim, que ficaram dúvidas. Eu falo tanto que não abrimos nem para pergunta. Então, as perguntas podem vir depois pelo canal da Grazi e ela me faz. Mas é um tema muito rico, né? E você foi bem clara nas suas colocações aqui, ajudou muita gente. Eu Ai, te tá bom, agradeço obrigada. muito. Eu que te Beijo. agradeço, gente. Boa Obrigada, tá? noite. Boa Até. noite, Tchau. gente. Obrigada. Tchau.